Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. A gente já falou em alguns vídeos a correlação negativa que existe entre a Bolsa de Valores e a cotação do dólar, e hoje a gente vai até um pouco além disso. A gente vai tentar usar essa correlação para explicar se a Bolsa ainda tem como cair mais ou não. Então curtam nosso vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, vocês já devem ter visto aí em alguns artigos meus, até alguns vídeos antigos, que a gente já mostrou exatamente isso, né? Quando a bolsa sobe, normalmente o dólar cai, e quando a bolsa cai, o dólar sobe. Claro que em um determinado dia ou outro pode acontecer dos dois subirem ou dos dois caírem, mas no longo prazo a gente vai conseguir mostrar aqui que essa correlação existe. Como é que eu fiz isso? Eu peguei aqui primeiro no semanal. E aí aqui a gente tem todas as semanas nessa planilha, então a gente tem o fechamento do dólar em cada uma das semanas, o fechamento do Ibovespa e a variação do dólar e a variação do Ibovespa. Para ficar mais fácil eu coloquei aqui numa foto exatamente o gráfico para vocês poderem visualizar. Então a gente tem, por exemplo, nesse retângulo preto aqui, de 2014 até o iniciozinho de 2016, janeiro de 2016, a gente teve uma alta forte do dólar, saindo de 2,20 até 4,20 mais ou menos. Enquanto isso, a bolsa caiu ali de mais de 60 mil pontos para baixo de 40 mil pontos. Então teve uma queda forte da bolsa também. É claro que em alguns momentos aqui a gente tem uma pequena inversão, como aqui, ó, que teve uma pequena queda e uma pequena alta da bolsa, mas a tendência de longo prazo aqui era exatamente essa, queda da bolsa e alta do dólar. A mesma coisa aconteceu aqui no retângulo vermelho. Na verdade é o contrário, a gente viu aqui uma grande alta da bolsa, saindo lá de 37, 38 mil pontos para 87, 88 mil pontos, enquanto o dólar caiu de R$ 4,10, R$ 4,20 até os R$ 3,00, R$ 3,05. A gente vê que o dólar caiu até aqui e depois ele se manteve estável. Isso aqui, quem fez essa política foi exatamente o Banco Central, que segurou a taxa do dólar exatamente nessa faixa aí de R$ 3,00, R$ 3,05. É interessante a gente observar também que a correlação não é tão forte, exatamente porque o Banco Central ele intervém no câmbio, tanto para baixo quanto para cima, na hora que ele percebe que pode atrapalhar a economia. Se deixasse apenas o mercado, provavelmente a taxa teria ido abaixo, teria ido a 2,70, 2,80, igual talvez agora já estivesse mais caro. E aí a gente chega nesse retângulo azul atual, e esse retângulo azul mostra que por enquanto parece que já existe uma inversão de novo dessa tendência. O dólar começou a subir desde janeiro, a gente percebe que teve um atraso na bolsa, a bolsa ainda ficou estável por um tempo, e aí depois ela começou a cair mais forte. A questão é, essa alta que o dólar teve aqui, já é suficiente para esse movimento da bolsa, ou será que ela teria que cair menos, ou será que ela teria que ter caído mais? E aí a gente vem estudar exatamente isso de volta na planilha. Quando a gente pega o gráfico de dispersão, Ibovespa versus dólar do semanal, a gente tem uma variável de explicação muito pequena, 0,26 o R². Então eu resolvi pegar no mensal, que também não dá uma variável explicativa tão boa, 0,36, mas já é um pouco melhor. A gente também tem que lembrar sempre que o Banco Central intervindo no câmbio faz com que essa correlação não fique tão pura assim como a gente gostaria, né? A gente tem algumas variáveis que entram dentro dessa correlação e atrapalham um pouco ter um número o mais próximo possível de 1, que seria o máximo. E aí o mais importante aqui é a gente ver o seguinte: se a gente tem essa linha aqui que marca quanto deveria ser, a gente vê que se o dólar, por exemplo, ele não subisse, a gente teria uma alta da bolsa, por exemplo, de 1,5%. A gente já vê aí que tem uma
alta um pouco maior do que deveria ser, né? A gente sabe que a bolsa também, de alguns outros vídeos, ela sobe em torno aí de 1% ao mês quando a gente pega longo prazo, tá? Pegando desde lá de 2002 até agora, a gente viu já uma alta em torno de 12% ao ano. Então, se vocês quiserem, volta lá alguns vídeos nossos, a gente já fala sobre isso também. Eu vou tentar ver se eu lembro os títulos e coloco ali na descrição do vídeo para a gente ver. E aí a gente tem exatamente todos esses pontos aqui. Olha só que interessante. O dólar, às vezes, ele sobe muito aqui, ó. Ele sobe mais de 15% exatamente em um mês. Enquanto isso, na hora de queda, ele não cai aqui mais do que 15% em um mês. Ou seja, você precisa sempre estar um pouco protegido, porque você não sabe quando isso vai acontecer. Se você pegar acima de 10%, ó, você teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E quantas vezes caiu mais de 10%? Só 4. Então, às vezes, o dólar é aquela coisa que fica ali, né? Parece que não está atrapalhando ninguém, parece que não está acontecendo nada. E, de repente, ele vem com muita força e muda todo o cenário que a gente vislumbrava. Então, é importante a gente pensar nessa questão do dólar também. E, finalmente, vamos passar para esse gráfico aqui, que é o quanto a bolsa deveria ter valorizado. E aí a gente vai mostrar um pouco no gráfico da euforia e do pânico da bolsa. Por exemplo, quando a gente volta lá atrás em 2016, a gente vê que a desvalorização do dólar teria causado aqui uma valorização da bolsa em fevereiro de 2016 desse patamar e em março desse patamar aqui até acima de 10%. Só que a gente vê que a bolsa valorizou muito mais. Inclusive, se a gente pegar aqui em abril também. Aí quando chega em maio, a valorização do dólar deveria ter feito a bolsa cair isso, mas a bolsa caiu isso. Quando a gente chega nesses momentos mais próximos, todo mundo deve lembrar aqui que em janeiro a bolsa subiu muito. E ela deveria ter subido isso, se a gente substituísse naquela equação que a gente viu daquela reta lá de correlação linear entre os dois. E enquanto isso, nessa hora de queda, a gente vê que a bolsa caiu mais exatamente do que o dólar. Então, o que eu tenho que mostrar aqui? Eu tenho que mostrar que se em alguns momentos de euforia, a gente teria que ter uma alta da bolsa e o mercado precifica como se o mundo fosse maravilhoso. Quer dizer, o mundo é ótimo e ele sobe muito, como a gente viu ali em janeiro. E quando o mercado está ruim e o dólar começa a subir, o mercado precifica ao contrário, o mercado precifica um pânico excessivo. Então a bolsa acaba caindo aqui nesse sentido. A gente vê que em nenhum dos momentos a gente teve 4 meses seguidos aqui de números negativos, mas o que não quer dizer que não possa acontecer também. Então, se a gente pegar exatamente esses últimos 5 meses, que foi quando a gente teve a queda da bolsa, e a gente calcular a variação do dólar e substituir na equação, a gente vai ter os seguintes valores: 71.366,90 dividido por 85.353,60 menos 1. Quer dizer, vamos guardar esse número. A bolsa desvalorizou 16,38%. Enquanto isso, o dólar se valorizou de 38.592 dividido por 32.462, ou seja, uma valorização de 18,88%. Então, substituindo na fórmula, finalmente nós temos o seguinte: menos 0,848 vezes aquele 18,88% de valorização do dólar, que é 0,188, mais 0,015. Ou seja, a bolsa deveria ter desvalorizado 14,51%. Só que a gente viu que ela desvalorizou 16,38%. Bom, qual a conclusão que a gente chega aqui? Que a bolsa até caiu mais ou menos em linha com o que era esperado, só que ela ficou parada ali principalmente em fevereiro, março e abril,
Então ela compensou tudo em maio e junho, até com um certo exagero muito pequeno aí de 1,4% só, que isso aí ela consegue recuperar talvez em um dia e etc. Agora, isso é o que aconteceu até agora. Se a gente pegar daqui a um mês e o dólar chegar em R$ 4,10, essa conta já vai para o espaço, né? A gente precisaria refazer para ver se quanto a bolsa deveria ter que cair um pouco mais. Lembrando sempre que em momentos de pânico é provável que a gente classifique aí, a gente precifique a bolsa cada vez mais para baixo, e em momentos de euforia mais para cima, o mercado faz isso. E é exatamente nesses pontos que a gente pega as oportunidades. Muito obrigado aí a todos. Não se esqueçam que hoje entraram as novas carteiras exatamente lá na área de membros, dica de hoje. Cadastre-se você como membro gratuito bronze, você vai ter acesso a 2 delas. Você também pode se cadastrar como membro gold e você tem aí 30 dias para pedir o estorno de volta se você não gostar do produto, mas lá você vai ver a área de fundos imobiliários, a área de carteira de fundos de investimento, a área da própria carteira de ações dica de hoje, além de todas as outras carteiras que a gente tem. É um produto bem completo. E também eu lembro a vocês para baixarem o nosso e-book, o e-book que eu escrevi com a Patrícia, do Guia da Independência Financeira. Muito obrigado a todos de novo, abraços, bom final de semana e bons investimentos na segunda-feira. Tchau, tchau.